Olá, ouvintes! Como vocês estão? Gostaram do meu primeiro episódio? Lá souberam um pouco sobre a minha jornada, desde a minha infância até a criação desse podcast. No final daquele episódio, escutarem que o episódio de hoje será sobre o tema rinite, que por sinal falarei bastante sobre esse tema durante o podcast, porque eu trabalho no Centro da Rinite e Alergia num hospital especializado aqui em Curitiba. Além disso, expliquei como será a minha dinâmica com as gravações dos próximos episódios aqui no Otorrinocast. Ou seja, quando o tema do episódio for sobre a área da otorrino, como por exemplo esse segundo, eu colocarei no título do episódio as letras ORL, que é a abreviação da palavra otorrinolaringologia. Então é isso, pessoal. Vamos começar com as 60 dicas que ajudam a combater a rinite e a asma. Você sabia que mais de 30% da população brasileira sofre de rinite? E que existem mais de 20 milhões de pessoas com asma? Por isso que é importante essas orientações, pois talvez você que esteja me escutando ainda não tenha recebido o diagnóstico de rinite e asma e está aí em casa sofrendo. Lembrando que os sintomas da rinite podem ser todos esses que citarei agora, ou algum deles com maior ou menor intensidade, como por exemplo, espirrar frequentemente, ter o nariz entupido e assim respirar mais pela boca, apresentar coriza, que é aquela secreção clarinha que sai do nariz, ou ter aquela coceira interminável que pode ser do seu nariz, garganta, ouvido até dos olhos. E as causas são diversas, desde a mudança de temperatura, que pode ser a do clima ou ficar em um ambiente com ar condicionado, exposição a cheiros fortes, como por exemplo um perfume ou um produto de limpeza que você está exposto, ou quando for fazer a faxina da casa e aquela poeira subiu e te atacou também. Ou até naquele momento que foi se cobrir com aquele cobertor peludinho, ou também simplesmente por ter começado a primavera. Outras pessoas sofrem pelo simples contato com gato e cachorro. E além disso, muitos pacientes também têm crise de rinite por ingerir alguns alimentos, principalmente algumas frutas. E não posso deixar de falar sobre o emocional, que também gera crise de rinite. Um dado importante é que 80% das pessoas que têm asma, elas também terão rinite. E o contrário é menor, ou seja, 30% das pessoas com rinite terão também a asma. Ou seja, quem tem asma é super importante também em tratar a sua rinite, pois atacando a parte nasal, vai atacar a parte pulmonar também. Primeira dica de hoje, manter a casa sempre limpa. É uma boa maneira de reduzir a proliferação de ácaro. Lembrando que ácaro é um micro-organismo que está em tudo que é lugar. Ele se alimenta principalmente da descamação da nossa pele. Então, aonde nós vivemos mais, aonde ele está mais presente. Por exemplo, na tua casa, principalmente no teu quarto, no teu colchão, no teu sofá, no seu travesseiro, na tua roupa que você usa no seu dia a dia, tá também no shopping, na escola e no trabalho. Segunda dica, evite o uso de vassoura, espanador ou pano seco, visto que apenas mudam as impurezas de lugar. Ou seja, se você utilizar essa vassoura, por exemplo, você já vai jogar a poeira para cima e ela vai cair novamente. O ideal é ser pano úmido ou aspirador. Terceira dica, evite manter estantes de livros, revistas e caixa de papelão no quarto de dormir. Lembrando que o quarto é o lugar que você mais tem crise de rinite, porque lá é o lugar que você mais vive. Descansando, dormindo pelo menos 7 horas, estudando, mexendo no WhatsApp. Então o quarto de dormir é o lugar mais sagrado para você. Evite coisas que acumule. Por exemplo, seja um quarto de hospital. Como seria isso? Só a cama, o armário, se tiver TV, só TV. Nada coisas expostas. Quanto mais coisas expostas tiverem, mais difícil limpar e, consequentemente, mais ácaro vai ter. Quarta dica, dê preferência a pisos lisos ou frios, que são mais fáceis de limpar. Evite ter tapete ou carpete também, porque vai ser difícil limpar daí. Quinta dica, evite talcos, perfumes e desodorantes, principalmente na forma de spray. Se você perceber que só o cheiro te incomoda, tentar trocar por um outro cheiro. Mas às vezes o cheiro não é só o motivo, e também pelo jato também do spray. Então usar o de roll-on. Para a limpeza do chão, que é a sexta dica, ou dos móveis, basta passar um pano úmido, que isso vai grudar essa sujeira, essa poeira no pano, depois você lava o pano. Sétima dica, evite animais de pelo e pena, especialmente no quarto. Você pode me perguntar, mas doutor Paulo, eu fiz o exame de alergia e não deu alergia ao cachorro e ao gato.
mas às vezes você não é mesmo alérgico a eles, porque se for alérgico é a descamação deles, mas lembrando que eles têm pelo, e o pelo jogado no ambiente vai ter mais chance de ter ácaro nesse quarto, que é o lugar que você mais vive, como comentei. 8ª dica, mantenha a casa bem ventilada. Chegou em casa, já abra a janela, como também de manhã ao acordar, que isso ajuda a diminuir a poeira também. 9ª dica, plantas no interior do domicílio podem funcionar como reservatório de fungos, então deixa na janela, no jardim, na parte de fora da casa. 10ª dica, o quarto de dormir deve ser preferencialmente bem ventilado e ensolarado. Lembrando que entrando o sol, a radiação solar ajuda a matar o ácaro. 11ª dica, roupas de cama e cobertores devem ser lavados e secados ao ar quente ou ao uso do sol também. Como eu falei, isso ajuda a diminuir o ácaro também. 12ª dica, evite travesseiros e colchão de pena e de paina. Use de espuma, fibra ou látex, que isso diminui a proliferação também de ácaro. 13ª dica, evite bichinhos de pelúcia, principalmente no quarto. Como eu falei dos livros, das caixas, o bichinho de pelúcia acumula mais ácaro. Se a criança gostar, se possível deixar exposto, sim, mas colocar um saco plástico e diminuir o contato com o ácaro. Mas o ideal é realmente guardar, se a criança quiser brincar, brinca, depois guarda. 14ª dica, afaste o alérgico do ambiente quando se fizer a limpeza. Ou seja, se a mamãe e o papai estão fazendo a limpeza do quarto, não deixar a criança nesse ambiente e também se for na sala, vice-versa. 15ª dica, envolva o travesseiro em material plástico, como por exemplo vinil ou capas impermeáveis. Isso diminui o contato da sua descamação da tua pele com o colchão e também com o travesseiro e consequentemente vai ter menos ácaro nesses ambientes, nesses componentes. 16ª dica, substitua os cobertores de lã por edredons, porque aquele felpinho, aquele pelinho da lã vai atacar mais a rinite também. 17ª dica, lave as roupas com água aquecida a 55 graus, lembrando que o calor ajuda a matar o ácaro. 18ª dica, uma dica bem importante que as pessoas esquecem bastante, limpe o estrado da cama 2 vezes por semana. Se você não fizer isso, vai ter muita poeira ali. Você se preocupa quando for ver e deixou ali ficando no teu quarto da tua criança, do seu avovô e seu também. 19ª dica, desumidificadores podem provocar níveis baixos de umidade, que acentuam os efeitos de alergia respiratória. Sabe aqueles produtos que você deixa para tirar a umidade do quarto? Às vezes você deixar em excesso pode deixar muito seco esse ambiente e consequentemente vai piorar seu caso também, principalmente se for uma época já que a temperatura, o clima já está seco. 20ª dica, mantenha a cama afastada da parede, porque deixando próximo da parede vai ter mais chance de embolorar essa parede pelo calor do teu corpo e também do travesseiro, do colchão e do cobertor. 21ª dica, mantenha-se hidratado sempre, beba bastante água e suco natural, evitar suco de caixinha, de pozinho, refrigerante também. 22ª dica, sempre lave o nariz com soro fisiológico, se possível várias vezes ao dia, de manhã ao acordar, à tarde se vê necessidade e à noite para dormir. Já faço um convite, me procure no canal no YouTube, que é Dr. Paulo Mendes Júnior, e veja o vídeo que eu faço em mim, a lavagem nasal. 23ª dica, não fume e não deixe que ninguém fume dentro de casa. Às vezes a pessoa que tem a rinite não fuma, mas a pessoa ao lado, principalmente algum parente fuma, isso vai atacar mais a rinite. 24ª dica, evite inseticidas e produtos de limpeza com odor forte. Lembrando que o cheiro forte pode atacar a rinite, principalmente a asma. 25ª dica, exterminar baratas e roedores é muito importante. Lembrando que a barata tem uma proteína na sua composição, quem for alérgico a ácaro também pode ser alérgico a barata. Mas claro, ninguém toca na barata, só que ela solta uma penugem e isso piora a rinite, principalmente a asma também. 26ª dica, evite usar produtos que deixam um odor marcante nas roupas como amaciantes. Lembrando que o cheiro forte pode atacar a rinite, então evite aquele cheiro mais forte que vai te incomodar bastante. 27ª dica, esportes devem ser praticados, como também a piscina. Eu fiz um vídeo também lá no meu canal no YouTube. Se você percebe que quando vai entrar na piscina ataca a rinite, eu dou uma dica bem legal de evitar esses sintomas quando vai para a piscina, mas é super indicado, principalmente quem tem alergia
pulmonar, ou seja, a asma. Investigue também, a 28ª dica, outras fontes de exposição aos fungos, como a creche, escola e locais de trabalho. Às vezes nós estamos focando só aqui em casa, que realmente é o componente, é o ambiente que mais vivemos, mas também vai estar na escola, no colégio, no cinema e no seu trabalho também. Lembrando que existe a rinite ocupacional. O próprio ambiente de trabalho ataca a tua rinite. 29ª dica, tabagismo pré-natal, perinatal, ou seja, durante a gestação e pós-natal, após nascer, está associado a problemas respiratórios na criança. Mamãe, se você pensa em engravidar ou está grávida, pare de fumar, que isso prejudica a tua criança para o resto da vida. E a 30ª dica é evite tapetes ou qualquer outra coisa, estofado que esteja no teu quarto que vai atacar mais a tua rinite. Então, pessoal, chegamos à 30ª dica. Vamos fazer um descanso agora. E aí, pessoal, estão firmes aí na escuta? Descansaram um pouco? Vamos lá, temos mais 30 dicas, hein? 31ª dica, o sistema de ventilação da casa e do carro devem ser equipados com filtros especiais para pólen, principalmente se você piora na época que tem mais exposição ao pólen, ou por exemplo, na primavera. 32ª dica, se possível, aspirar as superfícies com modelo potente aspirador, principalmente aquele à base de água que faz uma limpeza profunda do colchão e também do sofá. 33ª dica, não armazene o lixo dentro de casa. Além de proliferar barata, insetos, tem aquele cheiro forte também que vai prejudicar quem sofre com isso. 34ª dica, mantenha os alimentos fechados e acondicionados para não ter risco também de ter infecções por esse motivo. 35ª dica, os carpetes ou tapetes de difícil remoção, ou seja, não consegue tirar, devem ser deixados para ventilar e aspirados 2 vezes por semana. Se for fácil tirar, você coloca na janela, lava ou aspira, seja mais fácil. Se não for fácil, também tire tudo de cima e aspire também 2 vezes por semana. 36ª dica, ambientes fechados favorecem o contato com alérgenos inaláveis. Como eu falei nas dicas anteriores, deixa bem aberta a tua casa, quando acordar de manhã e quando voltar também para a tua casa. 37ª dica, evite variações bruscas de temperatura. Isso está cometido desde o ar-condicionado do teu carro, do seu trabalho ou de casa, como também do clima. O clima é mais difícil você prever e também controlar, mas o ar-condicionado tem essa possibilidade. 38ª dica, evite fumar dentro do carro, principalmente se você tiver alguém ao lado que é alérgico, principalmente na parte pulmonar, como está bem fechado esse ambiente, e além disso o cigarro ele acumula e impregna o cheiro forte dele no componente do carro também, por exemplo, no estofado. 39ª dica, não tome banho extremamente quentes. A temperatura ideal é a do corpo. Por sinal, quem sofre de rinite pode ter a asma e pode ter também a dermatite, que é a descamação e alergia da pele, e é piorada pelo banho quente. 40ª dica, dê preferência a atividades ao ar livre. Ambientes fechados favorecem o contato com alérgenos inaláveis. Como explicamos, quanto mais você tiver ambiente fechado, pior vai ser para você que sofre de rinite. 41ª dica, use cortinas do tipo persiana ou de material que pode ser limpo com pano úmido. A cortina de tecido é de mais difícil você tirar e consequentemente lavar. Já a de persiana ou a veneziana também é mais fácil você limpar com pano úmido, que vai retirar mais fácil essa poeira. 42ª dica, combata o mofo e a umidade, reduzindo a umidade a menos 50 graus. Tem alguns termômetros, alguns sensores, melhor dizendo, que vê como que está a umidade do ambiente. Então, se estiver muito úmido, tenta fazer aqueles desumidificadores. E se estiver pouco úmido, pode colocar uma bacia com água, uma toalha molhada, que vai te ajudar principalmente a dormir melhor. 43ª dica, mudanças bruscas no clima podem induzir sintomas nasais, como pacientes com rinite alérgica. Isso chama-se rinite vasomotora. A mudança brusca de temperatura dá principalmente sintoma de obstrução nasal e a coriza, aquela aguinha que sai do nariz. 44ª dica, dê preferência a brinquedos de tecido que possam ser lavados. Evitar aqueles bichinhos pelúcios com pelinho, que às vezes é o que a criança mais gosta, mas se você puder direcionar para tecido melhor para essa criança que sofre de rinite. 45ª dica,
Tenha cuidados com alimentos muito quentes ou temperados. Isso chama-se rinite vasomotora. Você percebe que quando vai se alimentar com alimentos quentes, por exemplo, uma sopa, você vai atacar a tua rinite, principalmente a coriza. Então evite esses componentes, ou você pode utilizar uma medicação nasal que seu otorrino vai te indicar antes de se alimentar com isso. 46ª dica: passe pano úmido na casa diariamente, em toda a casa, especialmente aonde você mais vive, que geralmente é teu quarto. 47ª dica: ambientes fechados por muito tempo devem ser arejados e limpos pelo menos 24 horas antes da sua entrada. Isso acontece muito se você tem uma casa na praia, no sítio, você percebe que fica muito tempo aguardada e fechada essa casa. Se você for lá sem alguém ter limpado antes, provavelmente você tem sintomas de rinite. 48ª dica: evite atividades extremas entre 5 e 10 da manhã e também nos dias secos e quentes com vento, porque ali vai ter mais componente, principalmente do pólen, se você for alérgico ao pólen. 49ª dica: é recomendado ficar afastado ou manter ventilado os locais com odores de pintura. Isso principalmente se você tiver feito uma pintura ou então fizer uma reforma na tua casa, aquele cheiro de gesso também vai atacar quem sofre de rinite. 50ª dica: verifique periodicamente as áreas úmidas da sua casa, como banheiro, cozinha, inclua também o armário, o guarda-roupa também, e também o porão e o sótão. Ver esses ambientes se não tem já sinais de mofo também. 51ª dica: recomenda-se aos pacientes alérgicos a pólen manter as janelas da casa e do carro fechadas durante o dia, principalmente no começo da manhã e no final da tarde, que é quando está mais com a polinização em alta. 52ª dica: tenha cuidado com parasitas presentes em pombas. Pombas não é um bichinho de estimação, fique longe delas. 53ª dica: elimine os ácaros, pois são os principais desencadeadores de rinite alérgica. Como falamos para vocês em quase todo o podcast, o ácaro é o principal componente. 54ª dica: evite a prática de esportes em locais com alta exposição a poluentes. Isso é claro, né? Se você ver uma fábrica ou um ambiente que ataca aquele cheiro forte de produtos, fica longe disso também. 55ª dica: para crianças alérgicas, dê preferência a animais como peixes e tartarugas. 56ª dica: prefira pastas e sabão em pó para limpar o banheiro e também a cozinha. Evite que boa, que tem aquele cheiro forte e vai atacar a tua rinite. 57ª dica: estamos terminando. Faça uma avaliação médica para verificar se é alérgico a algum alimento, principalmente a crustáceos como camarão, lagosta, siri e também frutas. 58ª dica: lembre-se de que o ar-condicionado é seco e pode ser irritante. O ar-condicionado pode atacar você em 3 motivos. Primeiro, ele resseca o ambiente, por isso é importante tomar bastante água e lavar sempre o nariz com soro. Ele também tem um filtro, às vezes o filtro não está bem higienizado, vai atacar a rinite. E terceiro também, pela mudança brusca de temperatura. 59ª dica: evite alimentos picantes como por exemplo a pimenta. É o mesmo raciocínio lá dos alimentos quentes. Vai provocar uma rinite vasomotora, ou seja, coriza no seu nariz. A última dica, gente. 60ª dica: solução diluída de água sanitária pode ser aplicada nos locais com mofo até sua resolução definitiva. É uma ótima dica se você vê paredes, ambientes da tua casa que estão mofados. Então é isso, pessoal. Agradeço você que me escutou todo esse episódio podcast. Acredito eu que foi bem útil. Se torna interessante você rever mais de uma vez esse episódio, porque claro, são 60 dicas faladas em alguns minutos que às vezes fica difícil absorver tudo. Então veja, reveja, compartilhe com os teus familiares também sobre isso, tá bom, pessoal? E não esqueça de seguir o lema desse podcast, que é escute, sinta e fale desse podcast para outras pessoas, tá bom, pessoal? Compartilhe esse podcast. Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.